Eu posso perguntar por que ele começou a ficar famoso? Agora essa é séria? É uma conversa dela. Qual foi a canção assim que começou a... Vai logo, amor. Já pode começar, é? Pode. Ah, não sabia não. Ninguém falou nada, não. Você não viu qual o Felipe vai me Bateu palma meia hora. Oxi. Ah, isso aí dá pra ir pros cortes de erro de gravação. O boné tá certo? Ou tá torto? Silêncio, gravando. Fala, galera. Não, fala, galera é Douglas que fala, né? Fala, meus amigos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast Ekbalo. Esse é o nosso segundo episódio. Hoje minha voz está um pouco rouca aqui, mas a gente vai ter um papo bem legal aí com o nosso querido amigo José Júnior. Fala, meu irmão. Tudo bem contigo? Tudo. Massa demais. Cara, uma honra aqui ter você aqui, cara. A gente, há pouco tempo, começou a conhecer mais o seu trabalho e ter você aqui na nossa comunidade esses dias foi muito bom. E eu queria que você falasse um pouquinho pra galera, cara, assim, como tudo começou em relação ao seu novo nascimento, né? Como foi o seu novo nascimento e o que fez você chegar a se envolver com música, como você é envolvido hoje. Fala pra galera aí. Tá, eu nasci em um lar cristão, então, assim, fui muito privilegiado por crescer em um ambiente, assim, hoje a gente reconhece, né, tipo assim, nossa, e é um ambiente que eu quero pros meus filhos. Daí, só que filho de crente não é crente, né, então tem que ter aquele encontro, tem que ter aquele momento que o Senhor faz estalo. E eu lembro que em um determinado momento, minha mãe saiu da igreja. E aí eu acho que eu tinha uns 10 anos. Aí eu saí com ela também, porque eu só ia porque ela me levava. E aí, em torno de uns 13 anos, meu pai continuava indo. Eu falei assim, eu vou voltar, assim, pra ver. E aí voltei pra igreja, mas eu sempre fui um menino muito tranquilo, assim. Não tive aquela história radical de droga, bebedeira e tudo mais. Não tem nem testemunho pra Não contar. tem nem direito. testemunho pra contar. Mas daí... A minha adolescência toda praticamente foi na igreja. Esse ato de minha mãe sair da igreja e eu voltar foi muito curto. E eu era, tipo, criança sim. praticamente, né? E daí eu fui tendo os encontros pontuais com o Senhor, dele me corrigindo, dele se apresentando pra mim e tudo mais. Então, cresci nesse ambiente. Sempre também tive esse ambiente de adoração muito presente na minha casa. Família da minha avó, todo mundo cantava, reunião de família, todo mundo cantava os louvores, os hininhos da harpa. Só minha avó que não cantava Sim. bem, mas os filhos todos cantavam. E minha mãe também ministrava louvor, adoração, então eu sempre tive muita referência em casa, assim. E um ambiente muito propício para desenvolver esse lado meu artístico, e aí acabou sendo de forma bem natural, assim. Massa demais, cara. Você falou uma coisa interessante aí que eu ficava também me perguntando. Você falou assim, cara, eu também nasci no lar cristão. Eu tinha um espírito meio revoltado por dentro, assim, né? Com 12 anos de idade. É engraçado que a galera da minha família, você não vai lembrar, acho que você é muito novinho pra isso, mas tinha uma novela chamada Kubanacan. Era uma novela engraçada, das 7, né? Novela das 7 era engraçada. E aí tinha um cara chamado Esteban, que ele era bonzinho e depois baixava um negócio nele, ele ficava todo revoltado, saia quebrando tudo. E eu era conhecido na minha família como Esteban. Meus tios, meus primos me chamavam de Esteban, porque eu era meio revoltadinho, assim, né? Eu era bonzinho, tá? E do nada eu esquentava. Então minha mãe também tinha um certo medo, assim, de quando eu chegasse na adolescência, né? Na minha juventude, o que é que eu seria, né? Mas graças a Deus, assim, bem na minha adolescência foi a fase que eu me aproximei de Jesus, assim, e também... não dei essa desviada, assim, pra viver histórias lá fora, né? Mas eu acho isso bem legal, cara, porque isso é um testemunho também para essa geração, né, cara? A gente ter sido preservado pelo Senhor
também é um testemunho, né? Não só a pessoa que vive lá fora e depois se converte e tal, mas o fato de ser preservado. Sim, e eu aprendi a valorizar isso, assim, porque às vezes a gente fica vendo esses testemunhos sensacionalistas e eu, pô, meu Deus, não aconteceu nada comigo disso, eu não caí de um cavalo e meus olhos abriram. Mas é isso que você falou, sobre o zelo do Senhor de preservar e guardar a gente. E só que eu acho que precisa desse momento, assim, de cair em si. Porque eu acho que a gente, não sei se você teve essa experiência, mas a gente que nasce um lar cristão, a gente fica vivendo muito da sombra de Jesus, né? Então, tipo assim, do que as pessoas nos apresentam sobre Jesus. E daí tem aquele clássico momento onde a gente encontra com Jesus e fala, eu te amo, eu sei os seus mandamentos, e aí vem sobre a nossa resposta, que é, você está disposto a largar tudo para me seguir? Isso. Igual aquele jovem rico, né? Aquele jovem rico eu acho que é uma representação boa, assim, de quem nasce em um lar cristão. Conhece das leis, fala que ama a Deus, mas quando é colocado em xeque, ele precisa tomar uma decisão. Eu acho que é sobre isso, assim, o Senhor, na nossa caminhada, vai mostrando isso, né? De que, e aí, você vai querer seguir essa próxima etapa? Isso aí, velho. Muito bom, muito bom. E hoje você tem sido uma referência musical, assim, principalmente para a juventude, né? Isso é muito bom. Eu confesso, assim, que de uns tempos para cá, Deus está me fazendo desarmar, sabe? A gente, quando eu era jovem, aí principalmente meu pai, né? Ele falava sempre que as coisas mais antigas eram melhores, né? Então, assim, a tendência de valorizar o passado, né? De valorizar o antigo e tal. E é engraçado que a transição das gerações, ela tá acontecendo muito rápido, né? Eu lembro que na minha adolescência, o que eu gostava e as pessoas de 35, 40 anos gostavam era a mesma coisa, assim. Era tipo, como se fosse a mesma vibe ali, essa galera. E hoje eu percebo que as gerações elas estão transicionando mais rápido. Aquilo que... hoje eu com 33, você com 25, eu acho, né? 26. Já o que a minha geração curte já não é tanto o que a geração de 26 para baixo tem curtido, né? E isso vai fazendo com que a gente fique um pouco engessado. Né? Eu me deparei até alguns dias desses. Eu estava vendo que eu não estava consumindo o novo, sabe? E Deus está fazendo algo novo. E eu preciso olhar para o novo que Deus está fazendo, assim. Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho, assim, como tem sido essa experiência na sua geração, principalmente com a juventude, né? Como que as suas músicas têm atingido principalmente, né, esse público mais jovem. Como foi isso? Foi uma coisa intencional para atingir esse público realmente? Ou foi algo simplesmente espontâneo, é um estilo que você curte e a juventude também, e aí casou? Eu vou tentar fazer essa análise porque eu nunca parei assim, para refletir sobre isso. Mas eu acho que, assim... me perdi. Já estava... Não, mas eu acho que... Nossa, eu me perdi mesmo. E eu já tava, quando você tava falando, eu já tava pensando na resposta, velho. Tá bom, a questão é... Não, mas é porque, tipo, é uma coisa que eu não parei, assim, pra pensar, mas é porque, realmente, eu não vivo muito nesse meio, assim. Quando eu tenho a oportunidade de sair pra fora, de ver, assim, aí alguma pessoa me para e fala, cara, essa música ministrou muito ao meu coração, fui pro campo por causa dela, ou Deus mudou algo em mim, aí me atina, assim. Mas no meu dia a dia mesmo, eu não tenho muito contato com a resposta e do que isso tem gerado nas pessoas. Porque, tipo, eu sou uma pessoa normal lá na minha faculdade, tipo, e ainda não me acho que, tipo assim, sou conhecido, mas eu vivo muito a minha rotina mesmo, diária, de acordar, ter que lidar com pegar um transporte público, de ir pra minha faculdade, é uma vida comum. Então, não tenho muito essa perspectiva. Mas, tentando fazer uma leitura agora, eu acho que eu sempre tento ser muito sincero, assim, nas minhas canções. Eu cresci num ambiente, tipo assim, de ter muita responsabilidade sobre aquilo que a gente canta e tudo mais.
Então, isso me fez desenvolver como artista e como compositor, de tentar ser verdadeiro nas coisas Sim. que eu faço. Talvez eu acho que esteja aí a identificação, né? Eu lembro que tem uma música que eu escrevi, e aí no inicinho dela fala assim: dentro de mim há por ti um amor imaturo. Quando eu escrevi essa música, eu fiquei, putz, mano, eu vou expor isso? Tipo, as pessoas querem que a gente, sei lá, esteja em uma Demonstre. posição espiritual. É. E eu falei assim, putz, mano. Mas eu falei assim, não, vou ser fiel. Tipo assim, eu acho que eu ainda estou em desenvolvimento, Legal. meu amor. Isso. E aí, passou um tempo, lancei ela. E essa frase é o que as pessoas mais se identificam. Tipo assim, poxa, eu acho que é isso, assim, que essa sinceridade. Tem outras músicas que nascem em um ambiente de comunidade. E que aí eu acho que não diz muito a respeito de mim, mas tipo assim, Sim. o que o Senhor estava querendo, por exemplo, amar com você. Eu não ia escrever essa música nunca na minha vida sozinho com Deus, porque eu sei o peso da responsabilidade dela. Legal. Então eu acho que o Espírito Santo, ele traz em um ambiente de comunidade, porque ele sabe que não é só uma mensagem individual, né? Sim, sim. É o E peso da comunidade. É o peso né? da Sendo comunidade. expressado em canções. Exatamente. E eu acho que eu fluo, tipo assim, para escrever música congregacional, eu fluo muito mais no ambiente de comunidade. Se tiver uma conferência, com certeza sai tipo umas 3, 4 músicas, assim. E aí eu acho que a identificação vem desse lugar, assim, sabe? Que eu tento trazer coisas que às vezes a gente fica meio tipo assim, será que eu canto isso? Tipo, eu acho que vem desse lugar. Legal. Qual tem sido sua música, pelo menos aqui na nossa comunidade, né? A música que todo mundo conhece, a gente canta quase todas as reuniões, é Yeshua, né? Essa é realmente a mais conhecida sua, assim, que tem... Eu acho que Amar Como Você é mais conhecida É? que Yeshua. Mas Yeshua é conhecida também. E a história dessa música é engraçada, assim, porque eu tava... Da Yeshua ou Amar Como Você? De Yeshua. Tá. Eu fui numa sala de oração. Primeira vez que eu tinha ido na sala de oração. E daí, tipo assim, era bem pequena, assim, do tamanho dessa sala, mais ou menos. Chamando essa sala de pequena. É pequena. Não, mas não era grande, só pra falar que não era uma estrutura de igreja, Sim, assim. sim. E aí, era a primeira vez, nem conhecia. E aí, de repente, eu me vi conduzindo, assim, um período da sala de oração. E aí, eu comecei a cantar essa música, tipo assim... Eu elevo os meus olhos para além dos montes. E eu tava passando por um momento, assim, muito obscuro, assim, na minha vida. Tipo assim, de desesperança e tudo mais. E aí, essa canção surgiu daí. E aí, mais pra frente, eu fui pra uma escola de missões. E aí, a gente gravou lá essa música. E eu lembro que eu nem dava nada por essa música. Tipo, eu ficava... É um espontâneo, Sim. tipo assim, não era aquela coisa que eu tinha no meu quarto, sentado, e, tipo, depois de pronto, admirado, como boa isso. Quão bela ficou essa Quão bela música. ficou essa música. Foi um espontâneo e eu não dava tão crédito pra ela. Sim. E aí, no período da pandemia, eu acho que ela trouxe muito significado pra minha vida, assim. E eu tenho disso, assim, em algumas canções. Às vezes eu componho e eu não sei muito o significado daquilo. E aí passa um período, Deus ministra Legal. no meu coração a respeito. E aí na pandemia foi onde eu entendi o que essa música significava para as pessoas. No meio de olhar para tantas notícias, olhar para tanta catástrofe, o Senhor nos direciona a olhar para um socorro verdadeiro, para uma torre forte. Além né? dos montes, né, cara? Além daquilo, de tanto de circunstâncias negativas que Sim. nos cercam, né? E aí eu comecei a entender, tipo assim, porque o que as pessoas viam que eu não Sim. conseguia ver, eu acho que foi no período da pandemia. E aí hoje o Senhor tem me ensinado sobre a graça de cantar músicas repetidas. Porque eu vou nos lugares, as pessoas querem ouvir as músicas, né? Exatamente. E aí chega um momento que você tá, putz, mano, eu não quero cantar isso. Mas o Senhor tem me ensinado sobre... Igual o vídeo do Los Hermanos, né? Do Marcelo Camelo. Tipo, o cara achando que ele era o cara de uma música só, né? Exatamente, Da Júlia. mano. Mas sim, eu tenho me ensinado sobre a graça de você cantar algo e dar outro significado Legal, às cara. palavras naquele momento. E tem sido um período precioso, assim. Massa. Essa Yeshua é a música que você mais gosta ou tem outra que você mais gosta? Você fala assim, cara, essa aqui... A música que eu mais música- gosto sempre vai ser a última que eu compus, assim. Porque aí fala sobre a temporada que eu tô. E qual é a última? Qual foi a última? Você já lançou? Não lancei. Tipo, tem muita coisa que eu não lanço. Tipo, spoiler. Ah, cachorrinho aqui. Tá pedindo. Temos uma cachorra aqui, gente.
Não tem... Foi culpa sua, você ficou brincando com ela. É pra ignorar, velho. Ignora. É o spoiler da música. Que é o spoiler da música. Canta o Tá refrão, querendo. canta o refrãozinho da música aí, vai. Putz, Tá. velho. Pô, mandar o cara cantar assim é uma Aí pressão. vai. Né? Tá. Eu falei putz, só pra constar, porque teve uma vez que eu vi um podcast de um cara que falou uma palavra e o povo falou assim: nossa, falou um palavrão, ficou parecendo que eu... Aí só me retratar, eu não falei outra coisa, foi putz. Não quer, Mas a última- não quer ser cancelado, né, rapaz? Não, teve um vídeo que o cara falou, não sei que palavra que foi, mas ficou parecendo muito um palavrão. Mas foi sobre o cego Bartimeu. Eu sempre quis Legal. escrever sobre isso. E eu acho que esses últimos tempos o Senhor tem me falado muito sobre abrir os olhos, sabe? Sobre ver Ele, sobre essa transformação que há na nossa vida quando a gente enxerga Ele. E aí veio desse lugar assim, sabe? Muito bom, cara. A gente tá conversando até agora aí sobre o José cantor, né? Mas como você disse, você tem uma vida normal, né, cara? Assim, de faculdade, Sim. faz outras Sim. coisas. Você faz o que de curso na faculdade? Faço medicina, tô no meu último ano, Medicina. graças a Deus. Cara, é um desafio, assim, né? A gente pensar no ministério e ser um médico, assim. Tipo, o ministério de cantor, né? E ser um médico. É um desafio. Porque, querendo ou não, as canções exigem, né? Viagens e tudo mais, né? E o médico tem ali os horários a cumprir e tal. Como é que você pretende conciliar isso aí, cara? Então, eu tenho uma visão um pouco diferente, assim, de ministério. Não encaro a música como meu ministério, Sim, sim. mas eu encaro a música como uma arma que o Senhor me deu. Sim. Assim Uma como ferramenta, é né? uma ferramenta. Assim também como a medicina é uma ferramenta. Então, talvez eu tenha uma ferramenta extra, digamos Sim, assim. sim. E aí eu levo pra esse lado. Quando eu era adolescente, eu sempre ficava muito assustado com esse meio, assim, de música e tudo mais, de perder meu coração mesmo. E porque eu acredito que a adoração não é música, mas a adoração ela transforma a vida, mas música não transforma. Sim. Música nos emociona. E eu sei disso, eu sei dessa capacidade que a música tem. Não sou leigo pra isso. E aí eu sempre ficava assim, putz, mano, eu não quero ser uma voz assim a mais, assim, no sentido de ser mais uma voz. Sim, sim. E aí eu sempre quis fazer medicina. E aí eu falei, e aí minha igreja sempre ficava nessa expectativa, não, você vai ser cantor, me colocava em concurso. Essa vontade da medicina surgiu... Desde pequeno, eu tava folheando uma revista na casa da minha avó e eu lembro que eu vi uma figura de 2 meninos da África. Sim. E eu falei, putz, mano, é isso, eu quero... Não tem nada a ver, mas eu falei, eu quero ser médico, olhando os meninos da África pra cuidar deles e ser missionário. Foi assim que surgiu o meu coração. E foi antes de eu cantar, então era uma coisa que estava Sim. muito arraigada em mim. E o pessoal tinha essa expectativa, porque eu sempre cantei minhas músicas na minha igreja, local e tudo mais. Então as pessoas falavam, não, você vai ser cantor. Vi alguém na minha igreja, orava, você vai gravar um CD. E eu falo, não, eu quero ser médico e tudo mais. Mas também eu entendi dessa porção que o Senhor me deu, assim, sobre a adoração, sobre a música, e eu honro muito. E eu não pretendo, assim, na minha vida, eu não me vejo, tipo, largando meu trabalho como médico ou no campo missionário para seguir, tipo assim, e ficar fazendo uma agenda, ou ficar cantando e tudo mais. E tem sido um desafio, porque eu sempre falo que eu aprendi muito a servir a minha igreja local. Então, lavar, capinar, fazer teatro, pau para toda obra. Legal. E quando essas questões da música aconteceu, eu me vi nesse dilema das expectativas. As pessoas esperam que eu, tipo assim, abrace isso e fale, caraca, e vá seguindo. E amar a igreja de forma nacional foi um desafio muito grande para mim. Eu precisou tratar isso no meu coração, porque eu tava em um lugar de, tipo assim, inacessibilidade, sabe? E eu já via que a intenção do meu coração tava mal. Porque, por exemplo, quando eu recebi um convite, eu ficava assim, mano, o que essa pessoa tá pensando? Que eu tenho tempo pra ficar... Ficava achando um absurdo, assim. E daí o Senhor, tipo assim, começou a ministrar no meu coração que o caráter dele não é desse lugar de inacessibilidade. Tipo,
eu vou ser até, tipo assim, muito sincero com minhas palavras, mas o meu coração parecia que eu, tipo assim, sou a última bolacha do pacote, o incontaminável, o separado. E Jesus falou, eu não sou inacessível, eu sou acessível às pessoas. E aí eu comecei a olhar com bons olhos. Porque tem muita coisa ruim, assim. Sim. Eu já passei por umas experiências ruins, assim, com relação à igreja. Me convidar e umas coisas que aconteceram, assim, que me travou. Sempre, mas aí o Senhor precisou curar e falar assim, e olhar com bons olhos, que às vezes as pessoas só estão querendo provar da porção que a gente carrega. Isso. Mas assim como Jesus sabe o momento de dar pão para a multidão, ele sabia se retrair também. Então existe um equilíbrio. Daí eu não acho que eu vou servir a igreja brasileira, tipo, saindo, viajando. Não me vejo, não tem meu coração nisso também. Sim. Hoje o que eu faço é andar com amigos. Eu acho que as coisas facilitam muito. Tipo, eu ir para igrejas que eu já tenho amigos lá, que eu já sei o que o Senhor está construindo ali. E de uma forma nacional, acho que eu vou servir com minhas canções, assim, de gravar e de sempre estar... Cara, isso é muito legal, né? Eu na minha adolescência, desde 12 anos, na minha conversão, eu meio que já me converti querendo ser pastor. E é engraçado que o contexto da época, né, assim, da minha adolescência, início da minha juventude, era o glamour dos pastores itinerantes, né? Então, assim, eu tinha Marco Feliciano, né? Aquelas... também não sei se é muito sua época, mas era o top, assim, né? Da nossa época. Então, eu pensava muito, assim, nesse ministério extralocal, assim, não conseguia me ver numa igreja local. E quando a gente começou espontaneamente um ministério, né, em 2009... E isso culminou numa igreja local. Hoje é meio que ao contrário, assim. Eu não consigo me vendo fora do serviço na minha igreja local, assim, sabe? Eu vejo muita beleza, assim, muito mais beleza nisso do que propriamente viajando, ministrando e tal. Porque você está conseguindo ver o fruto do seu trabalho, né, cara? Então, assim, aquilo que... as estações em que nós vivenciamos tem muito a ver com as estações que a nossa comunidade local também vivencia, né? Então você vê o crescimento, seu crescimento individual está totalmente atrelado ao desenvolvimento da igreja local. Então isso é muito belo, assim, eu valorizo demais a igreja local e também não consigo me ver hoje assim com o ministério viajando para todos os lugares e tendo pouco tempo com a minha igreja. E é cansativo também, igreja. Né, cara? Muito, cara. Tipo assim, eu acho que a única vez que eu fiz mais de um lugar, assim, foi uma vez que eu fui pro Sul, aí eu fui, tipo, em 3 lugares. Velho, eu não existia. E, tipo assim, não foi 3 lugares em um mesmo dia. Tem gente que faz 3 lugares em um mesmo dia. Foi, tipo assim, dias alternados. Mas eu fiquei pó da rabiola. Eu falei, nunca mais. E é difícil, mas eu acho essa beleza, assim, do local... Eu nunca também gostei. Às vezes fica pensando, foi depois que aconteceu tudo. Mas não, quando eu estava na minha igreja local lá também, precisava do ministério sair para fora para ministrar, eu não gostava de sair. Eu ia só, assim, por obediência ao meu pastor. Imagino. E na faculdade a galera te reconhece, cara, assim... Agora, a medicina é presencial, né? Não tem como... hoje em dia, 90% da galera aí tá fazendo online. Mas a galera te reconhece, falando, olá, o José Júnior e tal. Não, tipo assim, já me conheciam antes, né? Eu acho que eles acompanharam essa transição, assim, de eu ficar conhecido. E aí eles falam assim, geralmente me conhece, assim, é o José, aquele que canta, aquele que é famosinho. Tipo. Mas, eu sempre na faculdade também, eu sou muito introvertido, assim. Então, pra eu fazer amizade, demora um pouquinho, assim, sabe? Eu sou chato também, eu sou difícil. Cara, assim, e como que você lida com as coisas que são faladas, né? Que a gente tem acompanhado nas faculdades, né? Questões políticas, né? Bem fixas, né? Nas universidades e tal. Aí a gente vem com a própria ciência, né? Com várias coisas tentando desacreditar de Deus, né? Você faz medicina. Como que você lida aí com isso, assim? E se já teve oportunidade de testemunhar, sei lá, às vezes até debater uma coisa que você não concordou ali
com o professor falando, né? Então, minha faculdade, a turma é muito grande, é tipo 160 alunos. Nossa. É muito grande, é muita gente. Mas eu acho que ambiente de federal tem uma parada que eu não sabia que eu ia precisar lutar com ela. Eu nunca tive dificuldade, eu acho que é por causa do meu perfil mesmo, com bebida, festa, isso fui muito Sim. tranquilo. Então isso não foi um problema pra mim na faculdade, de festa e tudo mais. E eu, tipo, achava tranquilo. Mas um problema que ele é silencioso é sobre a cauterização da mente, sobre ideologias e tudo mais. E aí chegou um ponto que eu parei e refleti que muitas coisas que eu tava pensando, assim, não é uma coisa que você, acontece, você, eu tô mudando. Osmose, né, cara? É uma coisa, e eu falei, putz, eu preciso de renovar minha mente. Tem coisa que é inegociável na minha fé. E eu falei, putz, por exemplo, a questão de aborto, assim, tipo, foi uma coisa que, principalmente porque eu estudo saúde pública e muitas coisas estavam mudando na minha mente, eu falei, putz, mano, tem coisa que eu não posso negociar. Por mais que às vezes eu não vou entender e explicar, eu não posso negociar. Eu acho que teve muito desses confrontos, assim. Conflitos, né? Exato, conflitos entre a minha fé sobre princípios inegociáveis e algumas coisas que eu estava começando a relativizar. Sim. E eu acho que esse é um problema da nossa geração e que vai acontecer muito, muito, muito mais intenso. É sobre a gente relativizar a nossa fé. E tem coisa que é inegociável. Negociável, né, cara? Princípios, né? Sim. E na faculdade isso é muito, assim, palpável, sabe? Sim. Então eu acho que esse é um conflito que eu acho que a maioria dos cristãos que fazem humanas ou que estão no ambiente de federal, às vezes vão enfrentar, assim, sabe? Mas e como é uma turma muito grande, tipo assim, às vezes eu ouvi o professor falar asneira, mas o meu debate não ia ser pouco acréscimo, ia ser só pra... Então, tipo, só ouvia e entrava no ouvido e saía no outro. Aquilo é entender também que não é nem contra contra pessoas, né? Nosso debate, a nossa luta, né? Contra um sistema que está muito acima, né? De pessoas. É principados e potestades, né? E eu acho que, assim, nós cristãos precisamos conhecer as coisas, precisamos saber falar sobre temáticas que estão no nosso contexto. Mas tem discussões que é perda de tempo. Tipo, não vai ser a gente que vai convencer o homem. Exatamente. Então, às vezes, a gente... eu acho 50% desses debates, assim, é mais sobre a vaidade de nós comprovarmos que estamos certos do que a nossa boa intenção de abrir os olhos das pessoas. Isso. Então, a gente tem que pensar qual está sendo a nossa motivação, né? É uma quantidade de apologetas aí, né, que... Sim. Cara, assim, pra gente encerrar aí o nosso bate-papo, né? Até porque a gente tem que ir pro aeroporto, né? Que pena. Fala aí, gente. Duas coisas. Uma, a gente vai chegar lá, né? Mas primeiro eu queria que você falasse assim, dos próximos passos do José Júnior, né? O que é que você tem em mente aí, né? Pra... trabalhos a ser desenvolvidos, né? Tem estrutura de EP, alguma coisa assim nova para ser lançada em breve, né? Fala um pouquinho aí pra gente. Então, tem 2 projetos que vai sair esse ano ainda. Um eu gravei com alguns amigos, tá? Uma coisa bem assim, de devocional mesmo, legal. Bem legal, pra igreja. E tem outro projeto também, que esse é muito pessoal, assim, fala de algumas músicas que nasceram em períodos específicos, de muita vulnerabilidade essas canções. E daí essa proposta tem orado muito ao Senhor. Tipo, ela é uma proposta musical um pouco mais diferente. A temática é cristã, são coisas que eu vivo, né? Temáticas da minha vida com o Senhor. Só que a proposta dela, eu tenho orado para que o Senhor... consiga aumentar o público que essa música alcança para fora da igreja, no sentido não de números, mas de pessoas específicas. Sim. E eu tenho orado muito sobre isso, assim, sobre eu alcançar pessoas que estão desviadas ou pessoas que se perderam no caminho, principalmente essas pessoas, assim. Eu acho que essas músicas vão servir muito para isso. E eu tô muito, tipo assim, animado esse projeto, porque tá muito bom, assim, modéstia à parte, mas tô fazendo com muito carinho. Não sei quando vai sair, porque eu tô fazendo no meu tempo, né? Então, sobra no tempo da faculdade, eu gravo uma coisinha ali e tudo mais. Mas tá muito bem produzido, tá, tipo, bem legal, assim. Que massa. Ansioso aí pra
Sim, também. ouvir isso aí, cara. E agora, realmente, pra gente encerrar, né? Queria que, como todos, né, que tem... Todos não, esse é o segundo, né? Mas a gente procura sempre deixar aí com que o convidado deixe uma palavra para essa geração, para esse tempo, né? O que é que você tem a dizer aí? Então, eu acho que a gente está vivendo um período que a gente quer muito ser algo, fazer algo. E no meio disso tudo, eu só queria lembrar que tudo que a gente faz aqui tem prazo de validade. Se eu lembro, tipo, quando eu entrei para a faculdade, eu lembro que eu chorava, tipo assim, eu fiz 3 anos de cursinho, então eu falo, Deus, por que eu não tô passando? E eu lembro que o Senhor um dia me falou assim, tá bom, a medicina é muito legal, mas o que você pode proporcionar com ela é um alívio temporário, tipo, é algo, mas o que eu quero que você seja é um ponto de encontro das pessoas comigo, isso é eterno. E você vai proporcionar algo eterno com a pessoa só quando ela conhecer Cristo. Essa é a vida eterna, né? E eu acho que no meio disso tudo, no meio de a gente querer, tipo, muita gente fica almejando, eu quero que minha música alcance, eu quero ser... Sim. A gente lembrar disso, lembrar de que isso é passageiro também. E focar nas coisas que são eternas, que essas coisas vão gerar frutos para o Senhor e Ele vai se alegrar nesses frutos. Então, no meio de tantas pessoas querendo ser tantas coisas, fazer tantas coisas, às vezes eu até fico pressionado quando eu entro no Instagram. Todo mundo hoje é um empreendedor, todo mundo hoje está vivendo uma vida muito grandiosa. E às vezes eu me paro para perguntar se eu não estou tendo essa vida por muito valiosa. Sabe, às vezes será que eu estou amando mais essa vida do que é o Senhor? E eu acho que é isso, assim, se a gente parar e pensar se a gente está amando mais essa vida. E até a vida, assim, é muito legal você ver, tipo assim, você vai, ministra e vê, mas vai chegar um tempo que isso não vai precisar mais. Sim. A presença do Senhor vai ser palpável. E será que a gente está amando mais essas obras, amando mais o que a gente está fazendo, sabe? E eu fico muito reflexivo, assim, com isso. E é isso, assim. Muito bom, cara. É aquilo, né? Perder o senso da peregrinitude, né? De que nós somos peregrinos, Me cara. ensine a contar os dias, né? Tipo, eu acho que quando a gente anda com essa perspectiva, tudo muda, assim. Até o valor que a gente dá às coisas simples, de você estar com sua família, de você estar com as pessoas que realmente importam. Não que as outras pessoas importam, mas pessoas que o Senhor colocou na vida sua para você cuidar e ser cuidado por elas. Então, eu acho que nesse mundo, assim, onde as pessoas querem estar em uma posição, eu acho que a nossa busca às vezes se perde, assim, no caminho. E só pra gente ter esse estalo, assim. Muito bom, cara. José, valeu, meu brother. Amei conhecer a Bahia, comi acarajé. Gostou do acarajé? O acarajé da Silvana, hein, galera? Você de Salvador, acarajé da Silvana, o melhor de Salvador. Ó, recomendo. E preciso voltar aqui com mais tempo pra comer outras coisas e ir pra outros lugares. Ele não come nada, rapaz. Você tá falando de comer aí, mas o homem é difícil de comer. Não. Para com isso. É bem saudávelzinho, né? Já. Mas, galera, muito bom ter vocês aqui nos acompanhando, assistindo aí esse podcast que tenha sido enriquecedor para sua vida, tenha sido abençoador para sua vida. Esse é o nosso desejo. Então, que Deus abençoe vocês e vamos rumo a mais um episódio. Vamos lá. E se você ainda não inscreveu no canal, se inscreva no canal. Aí, cara, eu nunca pedi, ó, velho. Muito bom, muito bom. Inscreva no canal, aperte o sininho. O que é o outro que fala? Deixa o comentário. Notificação E vamos lá.